Por que é tão difícil calar a mente? Por que é tão difícil se conectar com realidades mais sutis? Por que parece tão difícil colocar ordem na nossa cabeça? Olá para você que me assiste, eu sou o Rafael Zen, eu sou terapeuta, conector de vidas passadas, pesquisador da consciência. E eu quero dar um ponto de vista para você entender essas dificuldades que nós temos de refazer as nossas conexões espirituais através de um elemento bem simples que está aqui e agora no corpo de todos nós. Esse elemento chama o nosso sistema nervoso. Bom, segundo os entendimentos da metafísica da saúde, por exemplo, da linguagem do corpo, cada uma das partes do nosso corpo, ela representa características e qualidades que são latentes, inerentes à nossa consciência ou à nossa alma. Você pode usar o termo que você quiser. Então a gente costuma dizer assim, né, que o coração é a morada dos nossos sentimentos mais nobres e profundos. O fígado, por exemplo, ele guarda as nossas emoções e também a nossa mágoa. Tá? Nos rins, a gente tem os relacionamentos ou tem o medo. Nos pulmões, a gente tem a capacidade de respirar e inspirar pela vida ou temer a vida. Tá? E as pessoas que têm problemas em cada uma dessas partes e outras partes do corpo, né? Como por exemplo, vou dar o último aqui, né? No estômago, né? Se eu tenho problemas de estômago é porque eu não consigo digerir as minhas situações. Então quando a gente analisa o nosso corpo por essa ótica, a gente vai ver que tudo está interrelacionado com aspectos, características e qualidades da nossa própria alma. O sistema nervoso ele tem uma qualidade, né? Ele tem uma característica muito impressionante porque ele é o portal de conexão. Ele é, vamos chamar assim, o fio conector entre a matéria e, vamos chamar assim, o espírito. Aquilo que está mais além, a consciência, aquilo que está um pouco além da gente aqui. O sistema nervoso é uma estrutura bastante complexa no nosso corpo. Graças ao sistema nervoso é que, por exemplo, eu estou caminhando descalço e pisei num pequeno espinho lá na pontinha do meu dedo mindinho e automaticamente a corrente elétrica que passa pelo meu sistema nervoso, ela informa ao meu cérebro, que é a central de processamento, e diz, opa, atenção, tem uma questão importante a ser resolvida lá. É graças ao sistema nervoso que quando uma pessoa está doente, ela sente desconfortos pelo seu corpo e diz, hora de procurar o médico, o dentista, de tomar um chá, de fazer um exame, não importa, de tomar uma providência. Então o sistema nervoso é o que coloca a nossa consciência em contato com o nosso, vamos chamar assim, o nosso aparelho de carne, o nosso aparelho orgânico aqui. Então o sistema nervoso ele percorre todo o nosso corpo, todos os nossos órgãos, tá? E é ele que faz essa conexão entre o nosso entendimento, o nosso sentimento e a parte material, tá? Então ficou bem claro para você entender. O sistema nervoso ele é a ponte de conexão. Então vamos lá, vamos procurar responder essa pergunta então. O que é que o sistema nervoso tem a ver com todo o resto? Bom, você já deve ter ouvido falar que nós vivemos numa sociedade que é predominantemente estressada, agitada, nervosa, preocupada, ansiosa, que pensa demais no futuro ou que se prende demais no passado. E adivinha, aonde toda essa energia, né, olha o termo, né, nervosa, está sendo carregada dentro da nossa estrutura? É claro, é no sistema nervoso. Claro que o nosso sistema nervoso ele vai ter relação com o nosso corpo, muito próxima. Por isso, dependendo das questões que nós estamos armazenando, o sistema nervoso vai descarregar em determinadas partes do nosso corpo. Tá? Pode provocar ali um super funcionamento dos ácidos do nosso estômago. Tá? Ele pode provocar um hipofuncionamento do intestino, e aí a pessoa trava, né? Fica enfesada, ou seja, está com a cabeça cheia de fezes. Pode provocar diversas disfunções pelo nosso corpo, mas o sistema nervoso é aquele que conecta a mente, né, da pessoa com aquele acervo de preocupações, problemas, ansiedades, medos, coisas acumuladas. Tá? Não é só uma questão dos meus
as minhas ansiedades de hoje. Tudo aquilo que está acumulado no sistema da pessoa automaticamente está sendo, de alguma maneira, arquivado, transmitido e administrado pelo sistema nervoso. Tá? Então, de novo, acho que ficou bem claro que a gente entender a quantos anda o nosso estresse, a nossa tranquilidade ou a nossa paz interior é um fator determinante para a gente estar mais em contato com realidades sutis, com níveis mais profundos de meditação, com conexão com seres mais elevados. Então, tudo isso é determinado pela nossa qualidade, de novo, energética e nervosa de consciência. Eu já falei em um vídeo anterior, né, sobre por que é tão difícil a gente calar, a importância do silêncio. Eu vou inclusive deixar os cardzinhos aqui caso você esteja chegando aqui agora. Por que é difícil para as pessoas calarem a sua mente? Porque elas estão cheias de preocupação. O que tem tanto, né, o que essas vozes falam com tanta intensidade na cabeça dela? Porque o sistema nervoso está carregando um monte de lixo. Por isso, qualquer exercício, qualquer método, qualquer prática, qualquer técnica que vá baixar a intensidade do nosso sistema nervoso vai colaborar para que a gente fique mais calmo, mais tranquilo. Então, se você que está me ouvindo aí está com essa situação, se você receber, por exemplo, uma aplicação de Reiki ou de um outro método de cura qualquer, eu mesmo conheço vários, né? Mencionei o Reiki porque ele é, né, o termo é mais fácil da gente compreender. Se você recebe uma massoterapia com um profissional competente que tem essa formação e esse entendimento de energia, não apenas de músculo. Se você pratica yoga, se você pratica tai chi, tá? Se você pratica qualquer arte ou recebe qualquer nível de energia, tá? Tudo isso vai colaborar para que a intensidade do seu sistema nervoso, né, aquela intensidade assim agressiva, nervosa, que ela baixe. Por isso que depois de uma massagem ou de uma sessão de yoga, a gente se sente mais calmo, mais tranquilo, mais relaxado, está mais alongado, tem menos dores pelo corpo. Perfeito, tudo isso vai colaborar para você. Tá? Mas é muito importante você entender que se você passa por esse processo e você continua com as mesmas preocupações, com os mesmos problemas, com os mesmos sentimentos, você não muda a sua realidade porque você esvazia a sua bexiga e depois você vai lá e dá um jeito de encher de novo. E em consequência, todo esse contato com as realidades mais sutis continuam distantes de você. Lembre-se o seguinte, tá? Agora vem assim o pulo do gato para você entender. Quando eu tenho um pensamento, esse pensamento comumente se processa aqui, ó, na parte do nosso cérebro, né, que a ciência determina de neocórtex. É uma determinada estrutura do nosso cérebro que vai coordenar ali os nossos pensamentos. Na realidade, as coisas são até mais complexas do que parecem, né? Mas o nosso cérebro processa o pensamento. Para que eu possa entrar em contato com realidades sutis, não é só a minha cabeça que tem que estar funcionando. É o sistema nervoso por inteiro. Porque o sistema nervoso é o que nos dá a qualidade de sentir. Então, sentir paz é o sistema nervoso. Tá? Quando ele está entupido de maus pensamentos, eu me sinto irritado, nervoso e agitado. Então, sentir é essa malha energética e física, claro, que percorre o meu corpo, que me dá essa qualidade. Por isso, que quando eu sinto, por exemplo, um mal-estar, não é na cabeça. É o meu corpo que está refletindo isso, porque o sistema nervoso está intimamente relacionado com as minhas emoções, conscientes ou inconscientes. Por isso, se eu guardar um trauma, anos depois, eu posso perder o sono, eu posso ter um problema de saúde, desenvolver um câncer, um problema no meu fígado. Porque eu guardo coisas, o sistema nervoso, conectado com a nossa memória mais profunda e inconsciente, ele não esquece. A mente racional pode dizer, isso já ficou para trás. Mas um profissional competente, com a técnica adequada, cutuca você e vai fazer com que a sua raiva e a sua mágoa venha para fora. O que significa isso? Você não esqueceu, tá? Mas é importante a gente entender. Nossa mente, ela nem está no sistema nervoso e nem no cérebro, tá? São coisas diferentes. Essas são estruturas que recebem os impulsos de partes mais elevadas da nossa alma, tá? Dos nossos corpos mais sutis, do nosso corpo emocional, do nosso corpo mental. Tá? São estruturas que estão conectadas, mas não são elas as criadoras. No entanto, o corpo físico aqui ele é um reflexo fiel da nossa consciência de todos os níveis dela. Por isso, se você faz um trabalho de yoga, por exemplo, você vai
relaxar o seu sistema nervoso e vai se sentir bem. Se você faz uma meditação também, você não está exercitando o seu corpo. Você está trabalhando com estruturas, vamos chamar assim, de maneira mais sutil. Você está trabalhando com outros aspectos do seu ser um pouco mais sutis. E também vai sair dali mais calmo, mais tranquilo, mais relaxado. Claro que se você combinar os dois, melhor. Mas o que eu quero dizer com isso é que se você não leva esses estados de tranquilidade para o seu dia a dia, se você não faz um trabalho de limpeza emocional profunda, tá? E quando eu quero dizer profunda, eu vou falar assim da minha experiência, não estou dizendo que é a única, estou dizendo da minha experiência, a regressão faz isso. Tá? Se você não libertar cargas inconscientes profundas que estão circulando pelo seu sistema nervoso, agora, tá? Atingir esses estados de transcendência, de silêncio, de contato com forças superiores se torna muito difícil. Porque a pessoa está muito agitada, então ela não consegue desconectar. Vou dar alguns exemplos simples também para você entender. Eu li há muitos anos atrás uma atriz que dizia assim, nem sei o nome dela, tá? Eu só li um pedacinho da reportagem que dizia o seguinte: eu tentei meditar, mas eu não consegui porque eu ficava só pensando nas contas a pagar. Tá, o sistema nervoso dela estava impregnado, né, de descargas elétricas e que o cérebro traduzia como contas a pagar, preocupação. Tá? Essa é uma forma da gente entender. Então, se você tenta meditar na sua casa durante 15 minutos ou meia hora e só tem pensamentos na sua cabeça, seus pensamentos refletem a energia e a vibração com que você está carregando. E por isso que essa conexão ela é mais difícil de atingir. Porque a gente só vai sentir, presta atenção, olha, sentir as realidades sutis quando o nosso sistema nervoso estiver calmo, tranquilo e relaxado. Enquanto ele está no pico, a gente não percebe nada. Você já tentou, por exemplo, falar, dialogar com uma pessoa que está nervosa, que está gritando, que está com raiva na sua frente? O que acontece? Ela não te escuta. Porque ela está tão autocentrada dentro da bagagem emocional dela que ela não ouve. Ela está ali contraída, nervosa, ela não escuta. É mais fácil ela te bater do que ela te ouvir. Tá? É assim que o nosso sistema nervoso funciona. Então a gente poderia dar aqui inclusive um outro desdobramento. Quando nós estamos ainda com o nosso sistema de luta e fuga, tá? Que é o básico, com aqueles hormônios, adrenalina circulando intensamente pelo nosso corpo, transcendência é mais distante. Sacou a parada? Por isso que é muito importante fazer um trabalho de limpeza emocional profunda, porque isso vai facilitar tudo. Uma das coisas, é por isso que eu falo muito na regressão, porque no meu trabalho como terapeuta eu conheci muitas técnicas, mas nenhuma delas me permitiram avançar no caminho da meditação como a regressão fez. E por isso eu posso afirmar, por todas as ferramentas que eu conheço, que eu nunca vi nada igual. E não estou dizendo que é única, estou dizendo que eu realmente não conheço nada com a mesma eficiência. Tá bem? Então, esse é o fator mais importante por trás disso. Você não vai atingir esses aspectos enquanto o seu sistema nervoso estiver assim. Seu sistema nervoso está em pico hoje, por quê? Muitas pessoas ficam nervosas constantemente porque elas assistem muita notícia, porque elas assistem muita novela ou porque elas assistem um filme de terror. Tá? Hoje a gente já não precisa mais ir para a guerra para se sentir mal e desconfortável, basta você ligar a TV. Tá? E no mundo em que nós estamos, né, vamos chamar assim, as forças dominantes, elas fazem questão de manter as pessoas assim, do jeito que elas estão. Né? Porque é muito mais fácil você dominar a mente de uma pessoa que tem medo, seja o medo do vírus, o medo da pobreza, o medo da miséria ou da morte, né, do que você atingir uma pessoa que já é dona de si mesma. Então é por isso que as mídias continuam do jeito que estão, mantendo os estados de consciência dos seres humanos da maneira como eles estão. Tá bem? Espero ter ajudado você. Se esse vídeo te ajudou, dá um like. É muito importante pra gente, não é para inflar o nosso ego, é para ajudar a plataforma do YouTube a entender que o material é relevante. Compartilha com outras pessoas, tá? E se você tem dúvidas ou perguntas, deixa aqui que eu te respondo na próxima. Um grande abraço e a gente se vê.